Boa noite, Fala. Tonhão. Tudo bem, Boa noite, camarada? Mota. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem, tudo bem. Boa noite Em para ordem. você. Boa noite para todos aqueles que acabaram de entrar na live para participar também. Eu quero para você e para os demais me desculpar pelo começo um pouco atrasado da live, né? Mas eu estava terminando uma ligação profissional, aí eu terminei e já emendei. Então, mil Tranquilo. perdões, Tonhão. Imagina, que isso, não se preocupe, isso acontece. E aí, tudo em ordem? Como é que tá? Muito frio por aí? Aqui deu uma esfriadinha. Tá muito frio aqui. Faz tempo que eu não vejo uma noite acima de 10 graus, eu vou te falar. Caraca, meu. Tá frio, tá frio. Mas, camaradas, assim, para todos aqueles que estão aqui, eu quero fazer uma breve apresentação, ele vai dar muito mais detalhes, né? Mas o Antônio Martins, eu chamo ele carinhosamente de Tonhão, as pessoas que trabalham com ele chamam ele de Tony Martins, né? É um profissional que tem muita história. Ele tem uma história gigantesca no judô aí, onde ele treinou, conquistou a sua faixa preta, participou de competições, tem uma história muito grande na educação física, onde ele estudou, se pós-graduou, cursou um mestrado, apresentou a sua dissertação, inclusive fora do país, né? Eu sou um fã do trabalho do Antônio e não só como amigo, como uma pessoa que interagiu com ele ao longo de todos esses anos, como mesmo, né? Teve um bom tempo que eu treinei com ele, né? Então melhorei muito a minha condição física, técnica, através das orientações que a gente teve com o Antônio. E esse ano ele retorna ao judô com objetivos audaciosos aí, né? E que a gente já está dando aquele empurrãozinho, né? Entra nos incansáveis, já é um incansável, e a gente está querendo Pô, aproveitar esse conhecimento absurdo seu, Antônio, para ajudar os imagina. incansáveis, os demais colegas do. Opa, voltou? Voltou, Tonhão? Voltou? Ótimo, ótimo. Desculpa, você estava falando que a Eu pedi para você gente. contar a sua história com as suas próprias palavras, esportiva, profissional e acadêmica. Ah, legal. Bom, primeiramente queria agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar falando com um senpai de muitos anos aí, né? Conheceu, fez parte do maior tempo da minha prática de judô, e não só no judô, como as minhas aventuras profissionais, meus estudos, minhas aventuras acadêmicas. Então, muito obrigado pelo convite, e saiba também que você sempre foi um exemplo a ser seguido por mim, né? Então, desde lá de quando a gente se conheceu lá no Sensei Utido, eu ainda era uma criança, Uma criança. estava aprendendo um pouquinho do judô, sempre me inspirou muito essa característica competitiva, essa característica de incansável mesmo, né? Que acabou Incansável. culminando nessa história toda aqui do judô. E queria agradecer. Bom, falando um pouquinho da minha vida em relação ao judô e as minhas escolhas profissionais, são coisas muito próximas, né? Então, uma coisa acabou que puxando a outra. Eu comecei o judô. A primeira lembrança que eu tenho remota do judô foi a partir do meu irmão, né, o Norberto Martins, que você também conhece Estamos bem. de olho nele, hein? Comprar esse Estamos de passe. olho nele, comprar o passe dele para o Incansável. E ele já fazia judô, eu ainda era bem criança, bem pequeno. E a lembrança mais remota é lá na academia do Sensei Ishii, lá na Rua Albion, lá na Lapa, que eu vi pela primeira vez o judô. Não comecei a praticar lá, né? Ainda que eu ia lá para assistir o meu irmão treinar. E uma lembrança muito icônica que eu tenho é do Sensei Ishii, com aquele bambu ali batendo na minha cabeça na hora que eu estava conversando com alguém ali na hora do treino, que não podia, né? E ali eu já entendi como é que funcionava o judô, né? E ali eu despertei interesse, comecei a treinar judô.
quando eu fui para começar o judô com 8 anos, mais ou menos, 8 para 9 anos de idade, o Sensei Ishii fechou a academia da Obion, né? E aí a gente começou a procurar e a gente acabou conhecendo o Sensei Sumiu. E aí foi lá que a gente começou a treinar com o Sensei Sumiu. E ali a gente foi se desenvolvendo até que a gente descobriu o Sensei Uchida, lá no Alto da Lapa. Acho que eu treinei 1 ou 2 anos com o Sensei Sumiu e a gente migrou pro Sensei Uchida lá no Alto da Lapa, onde eu conheci você, conheci toda a equipe que vinha, inclusive, parte do Ishii lá, né? Aquela Ricardo primeira geração Pimentel, toda formada no Sensei Ishii, né? exatamente, Ricardo Pimentel, era Lex, era quem mais? Maestá, você, Roberto Mota também, né? Tinha o Roberto Robertão. Mota. Tinha uma galera, o Ivan. E Ivan. aí ali a gente começou e ali eu trilhei a maior parte do judô na minha vida, né? O judô, enquanto esporte, ele no começo eu tinha bastante dificuldade de entender como é que era a competição, tal, eu tinha dificuldade competitiva, tal, mas logo eu fui entendendo e fui cada vez criando mais vínculo com o judô, mais disciplina com o judô a partir da competição. Ali eu entendi o que eu gostava e iniciei as competições dali para frente. Competi bem até os 20 e poucos anos, até 22 anos mais ou menos, então dos 8 aos 22 eu treinei praticamente ininterruptamente. Eu peguei a faixa preta com 17 anos, foi em 2003. E a cultura do esporte, do judô, me levou a escolher a minha atividade profissional. No caso, a educação física. Sempre tive muita curiosidade, muito interesse em saber como que funcionava o rendimento esportivo, como que eu poderia atingir o ápice do rendimento esportivo e associado às questões da fisiologia, da biologia, que foi as áreas que eu acabei me especializando na educação física, fez com que eu optasse por essa área, né? Assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei logo a trabalhar lá com 21 anos, 22 anos, as academias que eu comecei a estagiar com treinamento de musculação, a maioria tinha uma demanda muito grande de atividade noturna, que coincidia com os horários do meu treino de judô, e aí, infelizmente, eu tive que interromper os treinamentos aí lá para o ano de 2008 e tal. Foi associado, né, essa questão da minha... Só um Pode falar. detalhe, aproveitando que acabou de entrar, o seu Aí, ó, irmão tem a faixa preta, né? Ele que a gente está prospectando, acabou de entrar na live aí. Manda um abraço tá pro na Betão área aí. aí, ó. Abraço pro meu irmão Norberto, Beto Martins. Hoje ele é do atleta, né, cara? Hoje ele quarto ou quinto do ranking paulista aí de duatlon, se eu não estiver errado, ele me corrige aí. O cara uma capacidade competitiva incrível, assim, Ele sempre teve, né? Sempre gostou uma muito de competir no disciplina, judô também, né? Sangue no sim, olho ele é total. sangue no olho total. E assim ele também segue o caminho dele no duatlon aí. A gente vai buscar o passe dele, um dia ele vai lá treinar com a gente. Vai lá. E vai ser mordido como eu fui agora há pouco tempo atrás. E retornar aos treinamentos. E aí eu interrompi a atividade de judô associado com uma última lesão que eu tive, acho que era uma semifinal de um paulistano, se eu não me engano, lá no Hebraica. Tive uma distensão de isquios tibiais, musculatura posterior da coxa, de terceiro grau. Não chegou a ser cirúrgica, mas eu fiquei com um belo buraco lá na musculatura e tive que ficar parado aí uns 3 meses. Associado a isso, comecei a trabalhar nos horários que eu estava treinando judô e acabei me distanciando do judô. Mas confesso que é algo que eu sempre quis retornar, sempre quis voltar a treinar. A questão do judô, o lance da luta, da competição, sempre me fizeram muita falta, né? E há anos, há pelo menos 12 anos, né, que faz que eu
parei. Eu venho prometendo para mim mesmo que um dia eu ia... E isso eu compartilho até com você, né, no decorrer desses anos que a gente vem se Sempre encontrando. almoçou, bateu um papo, você Sempre batendo papo, sempre tava na conversando pauta, muito. né? Sempre. Estava na pauta, querendo voltar. E aí esse ano eu acabei me organizando melhor, consegui umas janelas e consegui lá voltar a treinar com vocês lá pelo menos 2 vezes na semana, lá nesse, e um lugar que, olha, me fez não só reviver o judô, mas reviver o judô pelo menos naquilo que eu sempre mais gostei dentro do judô, que é o grupo muito forte, um grupo unido, com um objetivo em comum, com um objetivo competitivo, com um aspecto de cooperação muito grande. Então, tudo isso faz do IC ali uma característica, um lugar que cativa mesmo para você começar a treinar e não parar mais. Tive uma lesão, né, um Mal mês começou, atrás, né? aí, mais ou menos, né? Lembra? Mal comecei, acabei fraturando o dedo, mas fiquei muito chateado com isso. Já liberou já de volta, mas mesmo assim eu senti a falta de estar ali com o pessoal mesmo, estar ali com aquela energia do pessoal do IC lá, que realmente é algo assim que te motiva e te faz entender o que é o judô, o que é o espírito do judô, todos os benefícios que o judô pode te trazer, né? Tá ali. Olá, Muito legal. pessoal. Então, como a gente. Vamos tirar o sono de uma galera aqui na quarentena, né? Ó, esse aí é o nosso -90 que tá chegando, hein, pessoal? Preparem-se para São Paulo, Imagina. Paulista, brasileiro. Tem dono, hein, meu? Tem dono. É do ICI. Porra, mas vamos Tonhão, lá, vamos treinar, né? Vamos treinar. O tem na treinamento é loja. importante, né? Conta um pouco, Tonhão, a gente está, já que você citou o ICI, o Coliseu, né? Quais partes, e você como um mestre da educação física, né, tem esse conhecimento técnico, quais partes técnicas, táticas do treino chamam a atenção, você acha que são qualidades do ICI? É, lá no ICI, né, o que acontece? O treinamento desportivo, o treinamento focando o desempenho de uma atividade esportiva, seja ela qual for, existem diversos princípios, né? E um dos princípios que na minha opinião, de maior importância para o esporte é o princípio da especificidade, né? O que é esse princípio? Ele analisa a situação máxima daquele esporte. No caso do judô, a situação de combate. Então, o Sensei Bagé, sempre quando ele vai citar alguma orientação, alguma técnica, alguma movimentação, ele sempre foca muito nisso, né? Ele fala assim, olha, lá na hora da luta, o seu adversário vai estar assim, vai estar assado, você deve dominar assim, deve dominar assim. O que é isso? Isso, não sei se ele tem essa consciência, mas ele tem essa experiência, com toda certeza, de que o importante é você treinar a situação de luta. Trazendo para a área técnica, o que é isso? A hora que eu desenvolvo um programa de treinamento específico para rendimento esportivo dentro do judô, da onde vem a base? O que alicerça essa estrutura de treinamento? O momento de competição, o momento de luta. Daquele momento, eu busco todos os fundamentos, todas as capacidades que eu tenho que treinar, os aspectos táticos, os aspectos técnicos, os aspectos físicos. Eu meio que faço eu disseco aquela sessão, aquele momento de competição, divido ele em partes e trabalho com ele organizado dentro de um período de tempo, que a gente chama de periodização, né? Lá no ICI, fala-se muito nisso, né? Então, o treinamento específico de disputa de pegada, por exemplo. A hora que dá o início, 30, 40 segundos só de disputa de pegada. Ninguém pode jogar ninguém. Isso é uma dissecção, uma repartição, melhor dizendo, uma parte da competição que ele está treinando de maneira específica. Então, existe no início da luta aquela briga de pegada para você começar a luta. Então, o que você faz? Você separa esse momento e treina esse momento especificamente. Aí tem um momento de só um ataca, aí tem um momento do só o outro defende, só o que defende. Então,
tudo isso, o CC Bagé, ele disseca o momento da luta em partes e treina isso de maneira isolada, separada, e no final do treino você agrega essas capacidades técnicas, no caso, táticas também, para o final do treino, para você ter desenvolvimento a hora que você vai para uma situação de luta lá no tatame, que é a situação de combate mesmo. Né? Isso é fundamental. O que eu tenho para dizer disso aí é que ele é extremamente especializado. Né? Então você vai lá para treinar judô competitivo. Então, você sabe que você vai chegar lá e você vai vivenciar lá situações de luta. E para o esporte é isso, né? Por mais que você tenha uma preparação de base, que também é importante, você ter um trabalho de força, de velocidade, de potência, de deslocamento, seja lá o trabalho de base que você tiver, você tem que sempre buscar o que a gente chama de transferência dentro do esporte. Então você trabalha a base, faz o treinamento de força, faz o treinamento de potência e tenta transferir ele para a situação real da atividade, no nosso caso, o judô. Né? Essa questão da transferência eu vou querer abordar em seguida com mais detalhe, mas já que a gente falou do ICI, terminando aí essa quarentena, pessoal, Rua Barão do Bananal, 475, às 8 horas, estão todos convidados para treinar, se filiar e competir, ou mesmo, como a gente tem a equipe dos agregados, amigos que vão treinar, para estar lá treinando conosco para engrossar o caldo também, né? Tonhão, estou vendo você falando de muitos termos assim, específicos para uma preparação física de alta qualidade, né? Se alguém tiver interesse em fazer um trabalho com você, como que ele entra em contato com você? Cara, hoje em dia eu tô tendo muita procura a partir do Instagram, na minha página, Tony Martins Personal, tudo junto. É só acessar lá, manda um indirect, a gente conversa, eu apresento como que eu faço o trabalho, como que eu desenvolvo isso, e a gente pode marcar até uma sessão para se conhecer, para definir quais são os principais objetivos, né? Tudo começa com uma avaliação, né? Então, é o que a gente estava falando do treinamento, né? Quem não avalia, não gerencia, né? Então, primeiro você faz uma avaliação, você define os objetivos. A definição do objetivo ela deve ser sempre a mais específica possível. Mesmo que seja, não, eu quero melhorar o meu rendimento de judô. Legal, mas você quer melhorar qual rendimento dentro do judô? Então, sempre deve ser o mais específico possível. Definindo essa estratégia, esse objetivo, a gente vai definir a estratégia. Vai verificar uma série de outras condições e definir a estratégia. Como a gente fez naquela época do seu Mundial aqui no Brasil, lembra? Né? Lembro muito bem. A gente tinha um alvo, que era o Campeonato Mundial, tinha uma estratégia, o local adequado, a metodologia adequada e, o mais importante, a prática de tudo isso, né? A replicação de tudo isso para a gente consolidar o resultado no ápice, lá no momento da competição. Na hora onde onde a criança chora e a mãe não ouve, né? A mãe não vê. A hora que é você ali e só sai um vitorioso e um derrotado ali, né, cara? Ali não tem outra escapatória. Essa sensação, para mim, é a mais... É sensacional, né? É a que mais me prende dentro do judô. Tonhão, você já está falando do ICI, já está falando um pouco da sua experiência, já está agregando muitos conhecimentos e técnicas de preparação, né, que são fantásticas. Eu tenho certeza que isso está agregando para muitos dos que estão assistindo aqui a live, né? Vamos dar um passo para trás e conta também da sua experiência acadêmica, que eu acho que isso é um diferencial, né? Porque muitas vezes as pessoas são práticos, né? Mas você, além de ser prático, tem a teoria também. Então fala um pouco disso. Ah, legal. Então, como eu estava dizendo, eu entrei na faculdade, entrei lá na FMU, cursei Educação Física na FMU, entrei com 17 anos na faculdade e desde sempre tinha um objetivo muito claro, que era ser treinador mesmo, trabalhar com treinamento desportivo, treinamento resistido, trabalhar com treinamento. Eu nunca tive um interesse em trabalhar na escola, por exemplo, com a educação física escolar. Então, sempre tive o foco na área de rendimento, seja ele físico só para o praticante de musculação, como para o rendimento esportivo, o atleta, o corredor de rua, o triatleta, o cara que joga futebol, mesmo que seja no fim de semana, ele busca o rendimento. Então, eu sempre tive essa cabeça. Então,
quando eu entrei na faculdade, eu sempre busquei as áreas que tivessem sempre relacionadas com isso. Então, fiz monitoria de anatomia no primeiro ano, fiz um ano de anatomia, fiz mais um ano de monitoria. Fiz biologia celular, aí eu conheci a fisiologia, aí foi aonde eu mais me identifiquei, que é a fisiologia básica e a fisiologia do exercício, que aí já visa bem o rendimento. E depois da fisiologia, no último ano, eu conheci e estudei muito a biomecânica, que é o estudo do movimento humano, né? Nosso corpo ele é um processo de alavancas, né? E a gente gera os movimentos a partir dessas alavancas. E aí a biomecânica foi a minha primeira especialização. Então, logo que eu me formei, eu entrei na especialização, em lato sensu ainda, de biomecânica na própria FMU. Então, ali eu cursei a minha pós-graduação e do término dessa pós-graduação, eu publiquei o meu primeiro artigo numa revista internacional, na Journal Physiology Online, Physiology Exercise Online, sobre treinamento de musculação, sobre uma metodologia de treinamento de musculação. E aí, depois disso, a hora que eu estava na pós-graduação, eu já estava concomitante trabalhando como personal trainer. Trabalhei de 2006 até 2012, ininterruptamente. A minha primeira especialização eu terminei em 2009. Eu tinha já um pé para ir para o mestrado. Passando esses 2 anos ali, pós o término da minha primeira especialização, em 2010, a gente teve um problema de saúde familiar, né? Que foi meu pai, que acabou ficando doente, e veio a falecer, infelizmente, em 2011, em fevereiro de 2011. Nesse momento, a minha vida mudou radicalmente. Você lembra disso? A gente conversou diversas vezes. Você também, mais uma vez, nesse momento, eu busquei apoio em você, porque eu estava lidando com uma nova situação administrativa, né, que é a sua área, e acabei indo para cuidar dos negócios da família. Meu pai tinha uma padaria, e aí eu acabei tendo que diminuir a minha atuação enquanto personal trainer e olhar para esse negócio e cair nesse mundo. Pois ali eu fiquei 4 anos, fiz uma especialização em gestão de negócios lá no Senac. Eu fiz uma outra pós-graduação aí no meio do caminho. Trabalhei o tempo que foi possível na padaria, logo vendi a padaria e retornei para a minha área de atuação. Então, eu fiquei de 2012 a 2014, 2 anos fora da minha área de personal trainer. Fiquei me dedicando à padaria. Quando eu saio da padaria, quando eu vendo a padaria, eu volto a me interessar pela educação física, volto a pesquisar, volto a estudar. Logo eu voltei à aula, fui impulsionado, inclusive, a voltar a dar as aulas para uma aluna que está online aqui, acabou de entrar aqui, a Elaine, um abraço para ela. Legal. Ela foi minha primeira aluna quando eu retornei a dar aula depois da padaria. E com os estudos, tive um contato com um ex-professor meu que falou, você tem que ir para o mestrado, tal, vai lá, presta o mestrado. Falei, mas eu não sei se eu estou atualizado, estou um tempo fora, né? Não sei direito. Aí ele falou, presta e vê o que dá. E aí quando eu prestei lá na Universidade de São Judas, passei como bolsista CAPES lá, fiz o meu mestrado inteiro e desse mestrado saiu o trabalho que eu fui apresentar lá no Congresso Europeu de Ciências do Esporte, que foi lá na Alemanha, em Essen. Então eu considero essa parte como o ápice da minha carreira. Eu fiz um estudo analisando o levantamento de pesos olímpicos dentro das sessões de CrossFit. Na verdade, o meu projeto de mestrado era entender por que o levantamento olímpico trazia tanta transferência, que é aquele tema que a gente estava falando, para a atividade esportiva. Porque lá, quando eu era atleta de judô ainda, com a vivência que eu tive com o levantamento olímpico, eu vi que ele me trazia muitos benefícios dentro do tatame. E eu queria entender como é que funcionava essa lógica e tal. Quando eu volto ao mestrado e apresento o meu projeto, eu tive uma dificuldade de levantar a amostra, porque eu não queria atletas
de levantamento olímpico. Eu queria pessoas normais, praticantes recreativos, que utilizassem o levantamento olímpico para eu ter dados para que fosse comparável com um treinamento de musculação tradicional, por exemplo. Então, ver quais são as diferenças. Esse era meu objetivo. Só que eu não encontrei a amostra aleatória, né, que faz levantamento olímpico. É um esporte muito específico. Entretanto, estava tendo concomitantemente um crescimento dos boxes de CrossFit. E o CrossFit usa como uma das suas ferramentas o levantamento olímpico. Eu falei, bom, eu vou aproveitar as pessoas que estão praticando CrossFit, que por mais que sejam atletas de CrossFit, às vezes, elas não são um atleta específico de LPO, né? E muitos deles treinam o CrossFit de forma aleatória, de forma recreativa. Então, esse era o meu objetivo. Então, assim, eu selecionei uma amostra lá no CrossFit Piranga, acompanhei o treinamento e montei essa periodização durante 16 semanas e avaliei o início, a cada 4 semanas, e o final. E identifiquei que o principal diferencial não é a modalidade que você pratica em si, mas sim a organização das cargas de treinamento que você aplica. Não sei se eu estou sendo muito técnico, Mota. Não, você acha que dá para entender? não. Essa não é uma live para o grande público. A gente está fazendo uma coisa assim customizada para pessoas que têm interesse numa preparação física de alta qualidade, para os incansáveis que estão, né, próximos, né, também. Então, vai em frente. Então, e aí a gente notou isso, que assim, os ganhos nesse público, que já era um público que treinava CrossFit há pelo menos 2 anos, eles tiveram ganhos consideráveis, mesmo tendo um bom desempenho antes de iniciar a periodização, por causa da periodização, por causa da organização das cargas, do volume e da intensidade no momento adequado, que no final eles tiveram ganhos aí, por exemplo, de 10% no VO2, 10% de força máxima. Então, isso demonstra, até lá na minha apresentação na Alemanha, um romeno estava acompanhando e fez uma pergunta para mim, falando assim, então você está sugerindo que o CrossFit ele traz benefícios maiores do que eu treinar isoladamente o levantamento olímpico? Eu falei, não é esse o objetivo do artigo. O objetivo do artigo é mostrar que seja lá o método, a ferramenta, né, o modelo de treino que você está usando, né, o meio que você está usando para treinar, o que importa mesmo é a organização das cargas, do volume e densidade, da maneira adequada, que vai gerar o rendimento no final. E assim é no caso do atleta. É esse perfeito ajuste, que ele não é estático, ele é dinâmico durante o processo, ele pode ser alterado durante um momento. Por exemplo, um atleta olímpico, durante 4 anos, ele tem altos e baixos, né? Por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora, uma Olimpíada adiada, a gente tinha atletas prestes a atingir o seu ápice de desenvolvimento físico e rendimento agora, e que, infelizmente, por causa dessa condição mundial aí, tiveram que parar e vai ter que adiar, e isso vai ter que ser reorganizado. Só que isso, apesar de ser uma situação, essa que a gente vive da Covid, uma situação totalmente atípica, isso acontece com uma grande frequência dentro de uma preparação física normal, porque o atleta às vezes ele se machuca, ele falta algum treino, tem alguns outros problemas. Então a periodização você ajusta, faz o planejamento, mas você tem que estar sempre pronto para adequar aquilo dentro das possibilidades que o atleta tem de treinar, né? Tonhão, você está agora, assim, já está entrando bem no tema, né, que é agregando a teoria, né, e o conhecimento à prática do esporte, né? Pegando nos incansáveis, onde a gente tem atletas infantis, mas a gente tem muitos veteranos, e o tema da live é os veteranos, que tipo de preparação física, exclusiva também, mas pensando num atleta de judô, ele deve fazer para chegar no ápice nas competições ou para ter o melhor desempenho possível ao longo do ano competitivo, sabendo que ele é uma pessoa que tem mais de 30 anos e não se dedica exclusivamente, necessariamente ao judô? Exatamente.
preparação física em si, os princípios que envolvem ela, são muito semelhantes, né? O que vai ter de adequação? Por exemplo, a luta num sênior é 4 minutos, se eu não me engano, é isso, né? A luta do Master é 1 minuto a menos, é isso, 3 minutos. Então, aí você já tem uma diferença. Aí você fala, pô, mas tem 1 minuto de diferença na luta, o que isso muda, né? Você vai falar assim, pô, é 1 minuto só, né? Para quem tá lá no tatame sabe que isso faz bastante diferença. É uma vida, mas, o que isso muda na estrutura toda dessa periodização do cara? Se eu tô falando de 4 minutos um atleta sênior para 3 minutos de um atleta veterano, se a gente jogar em número, a gente está vendo aí uma redução de 25% do volume, certo? Aí eu já tenho um dado muito importante que vai nortear toda a minha periodização. Ou seja, se eu fizer uma periodização para um atleta sênior de uma carga total, um load, que a gente fala, um carregamento de 100, com atleta veterano eu tenho que trabalhar aproximadamente a 75. Porque eu sei que no momento final, o rendimento dele vai precisar ser, ele pode até ser 25% abaixo. Então, de novo, a situação de luta é que vai definir a diretriz que eu vou tomar para o cara treinar. Trazendo para uma via mais prática, saindo um pouco da teoria, para ver se eu me faço entender um pouco melhor. Quando você está falando de pessoas que têm interesse em competir, gostam de fazer atividade física, né? O judô, no caso, e querem se manter ativos, você tem que levar em consideração diversas situações. No caso específico do judô, tem algumas capacidades que são primordiais. São elas: força absoluta e máxima, potência, que é a força com a velocidade, e uma resistência, uma base aeróbia que mantenha ele fazendo várias atividades por dia. Isso, não sou só eu que estou falando, é a literatura que fala, tem um judoca atleta olímpico também, que é o Emerson Franchini. Ele é treinador de atletas olímpicos. Mas ele chegou a ser olímpico, não foi? Não. Em 91? Não chegou a ser atleta olímpico. Mas ele é um atleta, é um judoca que é o cara que mais publica sobre esportes de combate, um dos caras que mais publica sobre esportes de combate, sobre treinamento para esportes de combate no mundo. Ele disseca o judô dessa forma. Ele fala, você tem a capacidade de força que você tem que atender, você tem a capacidade de potência que você tem que atender, e tem essa capacidade de resistência aeróbica básica, tá? Para você ter um rendimento esportivo. A gente está falando de alto desempenho. Trazendo para a realidade do IC lá, para o veterano. Além dessas capacidades que a gente tem que buscar sempre para quem tem ideal competitivo, tem uma capacidade que eu julgo muito importante, que é a capacidade profilática. Então a gente vai ter que treinar o atleta para ele não se lesionar, principalmente. Então eu tenho que ter um bom trabalho de base, de fortalecimento de core, de fortalecimento de todas as estruturas de equilíbrio, que estão sempre associadas ao core. Core é o centro do corpo, né? Então, tudo que eu falo de abdômen, quadril, glúteo, adutores, o centro de transição de força, onde eu tiro a força do chão e cruzo para os membros superiores, entendeu? Esse centro tem que ser muito forte. Esse centro sendo muito forte, que Cecil Tida também falava, o hará, né? Uhum. Muito forte a barriga, o abdômen. Tendo esse centro forte, eu consigo reduzir muito, isso segundo vários estudos também, o índice de lesão do atleta, trabalhando com essa estabilidade do centro. Para atleta veterano, o olhar sobre a profilaxia, sobre treinamento profilático, sobre essa abordagem de segurança, tem que ser olhada com mais carinho, na minha opinião. Então, para a gente ter qualidade no treino, ter desempenho até no treino, você tem que ter um trabalho de fortalecimento básico para você conseguir desempenhar bem a atividade do judô. Você sabe, Tonhão, eu que não sou médico nem preparador físico, mas tenho 12 cirurgias no currículo, eu entendo perfeitamente o que você está falando
E acredito que você citou um ponto assim fundamental que a gente não ouve nos debates hoje em dia, que é essa questão da profilaxia. A gente tem que fazer as coisas para ter o mínimo de lesão, para ter a melhor condição física e de saúde, para poder estar ativo, né? Porque senão você não se desmorona, né? Literalmente. Ah, exatamente, né? Um simples descuido dessa parte aí, por exemplo, de core, que a gente está falando, pode gerar uma hérnia de disco, por exemplo, pode, quantos movimentos de rotação, né, que a gente tem dentro. Então, tudo isso é muito importante, né? E levar em consideração também que, coincidente com o marco que sai do sênior para o master, né, os 30 anos de idade ali, é um momento que começa a acentuar a nossa perda de massa muscular, né? É um momento que a gente começa a ter um decréscimo de uma série de reações e do nosso eixo hormonal, né, do nosso sistema endócrino, que vai fazendo com que vai tendo uma reabsorção da nossa musculatura. Então, se a gente não der atenção para essa manutenção de força, para essa profilaxia mesmo, para o trabalho de acompanhado, trabalho acessório que a gente fala, né? Ah, você precisa treinar, principalmente off-season, né? Fora do período de competição, você precisa treinar as estruturas que te dão essa estabilidade para você, de fato, evitar a lesão e retardar ou até estabilizar essa perda de massa magra a longo prazo. Isso é Entrou no possível? veterano. É possível, é possível. O ganho, a perda de massa muscular, ela pode ser de 1 a 1,4% ao ano a partir dos 60 anos de idade. Então, se a gente falar dos 60 aos 70 anos de idade, a gente tem uma perda de até 14% da sua massa muscular se você não fizer absolutamente nada. Agora, se você conseguir fazer um treinamento de força, há estudos que comprovam que você consegue retardar isso até para 20 anos. Então, essa redução, você dobra o tempo que você tem para ela acontecer, entendeu? Você está falando que é muito importante para nós, não só judocas, mas manter a Não, atividade isso é física para para manter envelhecimento. essa saúde, a massa magra assim ativa, né, Exatamente. e existente, né? Exato. Quando a gente fala em trabalho de condicionamento ou de treinamento para idoso, a gente toca muito, a gente bate muito nessa tecla do trabalho de força, né? Idoso tem que fazer força, ele tem que trabalhar com sobrecarga, porque ele precisa dessa solicitação mecânica para ele ter estímulo nos ossos, no tecido ósseo, né? Para ele diminuir a desmineralização óssea, né? Para ele diminuir esse índice e para ele manter ou até às vezes aumentar a massa muscular, dependendo da forma como ele treina, como ele se alimenta. Por que tudo isso? Porque se ele manter a massa magra, na verdade, para ele manter a massa magra, ele tem que manter o índice de força. Mantendo o índice de força, ele consegue desempenhar melhor capacidades de potência. E aí, por que eu estou entrando em potência, né, que é uma característica que a gente falou sobre o alto desempenho, né? Potência é muito relacionado com alto desempenho para idoso. Porque, por exemplo, o idoso, às vezes, ele pode até ter força, mas se essa força não for veloz o suficiente, num simples desequilíbrio, a hora que ele vai reagir a esse desequilíbrio, ele vai contrair essa musculatura, ele já está no chão, ele já caiu. E a gente sabe que o risco de queda é uma das principais causas de mortalidade para idoso, né? Por quê? Junto com a queda vem diversas outras coisas associadas, como, por exemplo, a fratura de fêmur, né? E numa cirurgia de fêmur, você conhece vários ortopedistas, eu também trabalho com alguns em parceria, a gente fala que para ele sair ali daquela situação de cirurgia é 50%, cara. Então, a massa muscular associada, né, que vai ser consequência de um treinamento de força, vai evitar com que esse idoso se desequilibre, ou se ele se desequilibrar, ele vai conseguir retomar esse equilíbrio antes dele cair, né? Então, você reduz o índice de queda, consequentemente, você reduz mortalidade, sem contar nas diversas outras características, né? Diminui o risco de diabetes, diminui
aumenta a autonomia do idoso. A gente sabe que a gente está ficando cada vez mais velho, né? A expectativa de vida está aumentando, mas de que forma que a gente está chegando lá, né, nos 77 anos para homem, nos 75 anos para homem, né? A gente tem que chegar lá com alguma autonomia, com alguma qualidade. Não adianta eu chegar lá com, né, dependente, né? Então, eu acho que essa Olha só, é a pessoal, é principal muito característica. importante, hein? Eu estou vendo, né? Tem algumas pessoas aqui que estão aqui com mais de 60, mas tem muitos com menos, né? Essas dicas do Antônio acho que são muito valiosas, né? Ó, fortalecer o core, trabalhar a força para manter essa autonomia, essa qualidade de vida ao longo do tempo, né? Isso é fantástico, né? São dicas, eu acho que se a cada um ouvir com atenção suas palavras, pode levar para a vida, né? Não só, isso até expande assim o objetivo da live, que é falar do ICI, mas é como um todo mesmo, né? Sim, sim, o trabalho de força, o trabalho de musculação, eu sou um grande fã dele exatamente por esse motivo, né? Não é só pelo aumento do desempenho, aumento da massa magra, mas sim porque através dele é que a gente vai ter uma vida com mais qualidade, mais autônoma lá na terceira idade. Se a gente, quanto antes a gente começar o trabalho com força, quanto antes a gente se adaptar e mais a gente permanecer nele, mais autônomo a gente vai ser. Não é que a gente vai viver mais só, né? Ou por causa disso, mas a gente vai viver melhor aqueles anos que a gente vai ter para viver até lá, né? Então, o trabalho de força realmente tem que ser uma abordagem Ô, Tonhão, bem contundente. ó, o nosso amigo Weber, que está assistindo a live desde o começo, velho Weber de Guerra, né, está perguntando a questão Éber, do lembro alongamento dele. combinado com a força. Qual que é a sua avaliação disso? Não, de verdade, né? O que é força, né? Quando a gente fala em força, num trabalho de musculação, por exemplo, a gente vai, como eu te disse, nós somos um processo de alavanca. Força em si é a capacidade que a musculatura tem de se contrair, né, ao máximo. Mas o que a gente gera no treinamento de musculação tal é torque, certo? Porque a força sempre vai ser angular nas articulações, trazendo já para uma característica, para um aspecto bem específico da biomecânica. Se a força ela é desenvolvida no aspecto angular, ou seja, ela é um torque, né? Quanto maior a amplitude desse movimento, maior é o torque que eu vou precisar. Então, o alongamento ele é importante por diversas questões do alongamento em si, mas também, principalmente, na minha opinião, como algo que aumente a amplitude do meu trabalho de força. Então, é aquele negócio, se eu for fazer um movimento, eu faço ele no máximo da amplitude, eu vou ter um aproveitamento, eu vou ter uma eficiência maior do meu trabalho de força. Então, o trabalho de alongamento deve ser, sim, associado, não só pelos aspectos em si, mas pelo benefício que ele promove para o próprio treinamento de força, né? Quando a gente fala em trabalho de força, ou flexibilidade, ou alongamento, a gente tem que entender que o corpo é uma coisa só. E se eu estou trabalhando com força e tiver uma característica de flexibilidade aumentada, eu vou ter uma maior eficiência no meu trabalho de força. E vice-versa. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que levar em consideração, sim, esse ponto muito bem lembrado que o Weber colocou do alongamento, né? O trabalho de Tem o flexibilidade. Oswaldo aqui, que inclusive é campeão mundial universitário, atleta olímpico também, tá, e mestre, né? É um acadêmico. Ele está mencionando o que você está falando, lembra muito o conceito do Pilates na experiência dele. Sim, sim, pelo pouco que eu li sobre o Pilates, não é a minha área de especialidade, mas o pouco que eu li do Pilates, ele trabalhava muito com a reabilitação dos soldados de guerra, né? Então ele usava as Ah, molas dos colchões para trabalhar com a força desses atletas, para eles se reabilitarem rápido e retomarem rápido a função deles. Então, o que Pilates estava vendo ali com as molas, com esse tipo de trabalho, ou até com o próprio peso corporal? A força resistida, ou o trabalho resistido, o treino resistido, né? Que pode ser ele a musculação, pode ser ele o Pilates em si, pode ser ele o funcional, pode ser ele com borracha. O fato é, você ter uma resistência externa fazendo com que você trabalhe contra ela de maneira sistemática, de maneira organizada. E isso faz com que você venha a ter os maiores benefícios aí
no ganho da força, da flexibilidade e da saúde. Perfeito, perfeito. Então é muito legal essa interação. Ele está falando exatamente de um ponto de vista mais específico, mais em loco na musculatura, o estiramento, né, o pré-estiramento muscular, né? Quando você primeiro alonga ele também, no máximo da amplitude, realiza a contração. Aí lá no fuso, nos aspectos bem biológicos, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, que são as estruturas que ficam bem no centro do prolongamento dos tendões, da musculatura, das fáscias. Isso faz com que você trabalhe isso. Tem outros conceitos novos, inclusive de pliometria, que é um trabalho também usado para o judô, que não deixa de ser um trabalho de potência, que também trabalha esses aspectos, que é um trabalho de força reativa, né? Pliometria é aquele treino, de uma maneira bem prática, você salta numa caixa ou num step, numa arquibancada e pula para o outro degrau. Então, para ser bem prático, quando a gente subia com canguru lá nas arquibancadas lá, né, dos ginásios, isso é um trabalho de pliometria, porque a hora que eu salto, eu faço uma contração muscular e a hora que eu aterrizo, eu também faço uma contração muscular para segurar essa força excêntrica e ativar a força reativa, de jogar isso de novo para cima e ter essa capacidade. Isso é um trabalho de potência também muito benéfico para o judô também. Tonhão, no sábado, na live Incansável sobre Martin de Caos, eu cometi um pecado mortal, que foi, o assunto vai sendo empolgante, você vai debatendo, vai interagindo e acabou o tempo. Então vamos tentar organizar para que isso não aconteça com você, claro, já que o conteúdo é muito rico e as pessoas estão agregando demais, como o Sensei Osvaldo, Weber, os demais, né? Vamos em 5 minutos, eu sei que é quase impossível, mas falando do judô veterano, pensa que o pessoal treina, vamos pensar, quem quer competir, a real é essa, né? Hoje em dia o judô veterano tem que treinar no mínimo 3 vezes por semana, mas idealmente até mais, 4, 5 vezes por semana. Que tipo de trabalho, em 5 minutos, em função do horário, porque eu tenho mais uma pergunta para você recomenda que este atleta tem que fazer como complemento à sua atividade? A sua pergunta já está respondendo, viu, Mota? Eu usaria o trabalho como complemento, um trabalho acessório. Eu não entraria num trabalho de alto desempenho, eu não entraria num trabalho de força, potência, no limite, trabalhar com levantamento olímpico, chegando a marcas, a pessoal records, né? a marcas de recorde. Por quê? O objetivo é o campeonato de judô, não é? O objetivo é o judô. Então, eu daria ênfase para o especial, para o trabalho de judô. Então, ele vai treinar judô, ele vai ter um trabalho acessório de profilaxia. Quando ele tiver o momento adequado, eu trabalho com força, e quando ele estiver próximo da competição, eu vou trabalhar com potência. Mas nada com ênfase na parte de preparação. Por quê? A gente não está falando de atleta profissional, a gente está falando lá o pessoal do IC, que trabalha, que tem sua atividade profissional e que também quer ter um rendimento esportivo na competição. Então, a profilaxia eu elegeria como a mais importante, né? Depois o trabalho de força, depois o trabalho de potência. Se conseguir fazer esse trabalho associado, você vai ter um bom desempenho dentro do tatame. Isso é inevitável. Perfeito. Camaradas incansáveis que estão aqui assistindo, os nossos queridos agregados que estão assistindo, legal. Quem quiser ter esse trabalho associado, com ênfase na profilaxia, porque não na força também, por favor, Tonhão, repete aí os seus dados de contato. Tony Martins Personal, aqui no Instagram. Lá tem as informações sobre a minha formação e eu estou sempre disponível lá com os directs para responder qualquer dúvida, qualquer curiosidade até que tiver, para a gente, até, de repente, vir a fazer um planejamento de trabalho, um planejamento de treinamento, de desenvolvimento. Fantástico, Tonhão. E agora a última pergunta, eu acho que assim, está todo mundo vivendo essa pandemia, né? Todo mundo em casa, o próprio ICI a gente segurou, foi no limite, né? Mas infelizmente teve que fechar as portas por algum tempo. E assim, cada um está fazendo sua atividade em casa. Eu posso falar por mim, por exemplo. Eu tenho tentado fazer 1 ou 2 grupos musculares de musculação por dia, enquanto
estou próximo de aparelhos, em breve eu não vou estar. Eu faço alongamento todo dia, né? Isso eu não deixo de fazer. E quando possível também eu tento caminhar, correr. Mas é uma coisa que está na minha cabeça. Cada um deve estar com a sua rotina meio descoordenada em função da pandemia, né? O Da que te situação que é orienta para grande. nós, incansáveis, e para os demais que estão assistindo, fazermos nesse momento para a gente retornar com força após a resolução da situação do coronavírus? Primeiro, cara, manutenção da tua condição física. Eu falei manutenção. Por que eu tô dando ênfase nisso? Porque as pessoas acham que o momento agora, não, eu não vou perder, eu não vou cair meu desempenho, então eu tenho que treinar absurdamente. Não, o momento não é para isso. O momento é para você se manter ativo. Se manter ativo, se você passar por esse momento se mantendo ativo, na hora de você retornar ao seu treinamento ideal, você vai estar com uma condição básica mínima necessária. E aí sim você vai pensar num desenvolvimento futuro. Então o lance é não parar de se movimentar, tentar acumular aí pelo menos 150 minutos, que é o que a ACSM, a American College of Sports Medicine, recomenda. Então pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Vamos oscilar aí com um pouquinho de exercício. Como você mesmo disse, Mota, exercícios de resistido, pode ser com o próprio peso corporal, como agachamento, flexão de braço, abdominais, associado com um treinamentozinho aeróbio, de baixa, moderada intensidade. Quem for judoca, trabalhar com um intermitente, que a gente sabe que o trabalho intervalado tem maiores benefícios no judô. Então, se você trabalha uma corrida, trabalha ela de forma intervalada, com picos de intensidade, né? Alternando com momentos de recuperação ativa um pouco mais leve. Então, se mantenha ativo, né? Não pense que você vai sair dessa quarentena mais forte, do ponto de vista físico. Mas você vai, se mantendo ativo, você vai sair pronto para continuar se dedicando no seu trabalho de força, ou no trabalho de judô, ou no trabalho que você vinha desempenhando, né? Manutenção, acho que essa é a palavra, né? O momento é Difícil, esse. né? Eu acho que mexe muito com o psicológico também, né? Exatamente. Para mim, em especial, e para a maioria dos meus alunos, eu venho notando isso. Assim, o principal benefício que eles citam é o benefício psicológico, é o bem-estar emocional. Por mais difícil que seja iniciar a atividade física dentro da própria casa, ele consegue, depois que ele pratica, ele consegue sentir essa sensação de bem-estar, essa sensação de que os hormônios, né, a serotonina, a endorfina podem liberar e pode te gerar um bem-estar melhor, um bem-estar maior. Perfeito. Então a gente tem que ter essa consciência que tem que trabalhar na manutenção, alinhar as Exatamente. expectativas. Até por segurança, né, Mota? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente está trabalhando em casa, de repente não é o momento mais adequado, não é o lugar mais adequado para você fazer a atividade física. Então, às vezes as pessoas, não, eu vou fazer uma subida e descida na cadeira, será que a cadeira aguenta? Tem que tomar cuidado, entendeu? Não é um ambiente propício para isso. Tem que fazer atividade física, tem que buscar segurança e se manter ativo. Para o momento, eu acho que é isso. Né? Não dá para a gente... Manter a segurança, se manter ativo, ter a percepção clara assim do retorno, alinhar essa expectativa, acho que é importante, né? Exatamente. Muito legal, Toninho. Acho que é bem diferente do que você está falando, está orientando aqui para os incansáveis, para os agregados, para os demais, do que a gente está vendo por aí, né, meu? Eu até acho que tem um negócio meio, vou fazer um parênteses, né? Tem muito dessas fotinhos de Instagram, né, meu? O cara quer tirar com o abdômen trincado. Tá, mas é uma loucura, né, meu? Nós não estamos nessa. Exatamente. A gente tem ali, muitas vezes, pessoas que não têm vidas normais e que não têm corpos reais e da maioria das pessoas, entendeu? Então você não pode chegar lá e criar isso como uma influência, que a pessoa vai ter aquilo como um parâmetro e ela só vai se frustrar, porque aquilo é para muito poucos. É que nem atleta olímpico. Não adianta eu ir lá treinar no ICI e achar que eu vou ser campeão olímpico na Olimpíada de Tóquio ano que vem. Não existe isso, isso é uma expectativa irreal. Mesma coisa que aquela pessoa que é inativa fisicamente fora da quarentena, agora porque está na quarentena, um monte de gente postando foto de atividade física, abdômen trincado e tal, acha que vai começar na quarentena e nos 40 dias, 50 dias, 60 dias, um mês, 3 meses que fique na quarentena,
vai atingir aquilo. Não vai. Vai se frustrar, não vai se fidelizar à atividade física, e o que vai acontecer? Não vai fazer mais nada. E aí eu perco a oportunidade de ter uma pessoa ativa fisicamente, gozando de todos os benefícios que a atividade pode trazer, por causa de uma expectativa não alinhada, como você disse, usando as suas palavras. Perfeito, Tonho. Ótima dica também. Eu acredito que quem está acompanhando as lives dos Incansáveis, bom, que treina conosco, tem a oportunidade de interagir com você com mais frequência, além dos treinos diários com o professor Bagé, professor Christian, Silvinho, mas a gente está conseguindo começar a montar um arcabouço de conceitos para passar com uma boa saúde esse tempo, né? Então a gente teve a live do Tutorito, de longevidade saudável, teve Acompanhei a live todas do elas, Dr. muito boas. Donato, falou sobre nutrição, e agora acho que dá uma complementada absurda, falando dessa questão da preparação física, né? A live do Dr. Donato também foi sensacional, porque é aquilo que ele estava falando, né, sobre as questões da ingestão calórica, talvez não seja a principal preocupação dele, mas sim a ingestão do álcool. Então, tudo isso tem um aspecto psicológico envolvido. Então, quando eu trago para a atividade física, é um pouco isso também. Vamos alinhar a expectativa pelo bem-estar emocional, pela sensação, para você não ter aquele sentimento de se frustrar, de não conseguir manter o peso, porque você não está comendo direito, você está ingerindo mais bebida alcoólica, você está se exercitando menos. Porque por mais que você se exercite, tem um exemplo meu, claro, não sei se a gente ainda tem tempo, mas rapidinho. Eu, durante o meu dia a dia de trabalho, eu dou 10 mil passos por dia, meu relógio marca. Agora, na quarentena, mesmo fazendo minhas atividades diariamente, eu estou dando 2.500, 3.000. Então, eu estou falando em 25% da minha atividade física fazendo atividade física em casa. Então, como é que eu posso almejar eu ter um desempenho melhorado com a atividade física que eu vou fazendo em casa, se nem andar o que eu andava, eu estou andando. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? essa expectativa, alinhar essa expectativa para a gente não se frustrar, e isso acaba tornando-se um problema maior, né? Talvez. Muito legal, esse exemplo é ótimo. Depois eu vou pegar essa dica do seu relógio aí, que eu quero também fazer essas medidas aí, meu. Até o celular tem esse pedômetro aí. O pessoal está agradecendo muito a live. Pô, eu que agradeço. Da minha parte, Antônio, para mim é uma alegria, é a oportunidade de a gente ter mais uma interação. Não tem uma ocasião em que nós conversamos, tenha certeza disso, que eu não tenho muito aprendizado. Várias vezes que eu aqui eu vou levar para a vida. Eu tenho certeza que os Incansáveis vão levar também. A gente tem aí 30 segundos. Dá um recado aí de despedida para todos e a gente encerra a live, Tonhão. E muito, muito obrigado, camarada. Legal. Na verdade, é só agradecer mesmo, Mota. Obrigado por tudo e por sempre, né? Ser esse exemplo que você sempre foi, que me ajudou a trilhar meus caminhos, não só no judô, como na minha vida acadêmica e pessoal também. E obrigado a todas as pessoas aí que estão na live, todos os Incansáveis. Muito obrigado por me receberem tão bem lá no Incansáveis, por ajudar, contribuir com o meu desenvolvimento técnico como pessoa. E assim eu quero que persista por muitos anos. Oi? Você vai contribuir batendo nos homens, logo, logo. Imagina, que isso. Eu estou apanhando bastante, isso sim. Aí a gente aprende. Apanhando que aprende. É caindo que se levanta e aprende. Então, obrigado, Tonhão. Uma honra deixar a live salva no canal do YouTube, se o Gustavo conseguir fazer isso, né? E aí a gente segue em frente aí. Um grande abraço a você, muito obrigado por dividir esse conhecimento com todos e boa noite. Obrigado, igualmente, Mota. É sempre um prazer. Um abração, fiquem com Deus aí. Tudo bom. Abraço.